Olá, irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Como foi a segunda-feira de cada um de vocês? Está no ar direto, aqui do templo da Igreja Renovar em Cristo, a nossa live, Conhecendo a Palavra com o pastor Paulino. É tradicional, todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos esse encontro marcado, momento de comunhão, momento de aprendizado acerca da Palavra do Senhor. Desde já, eu convido você para que compartilhe essa transmissão, principalmente nos grupos do seu PG. Então envia o link para as pessoas que você conhece, envia no grupo do teu PG e convide todos os irmãos para que possamos agora aproveitar essa oportunidade e para que façamos um grande estudo. Nós sabemos, vocês irmãos aqui da Renovar em Cristo, sempre estudam juntos aqui nos comentários da nossa transmissão. Uns ajudam aos outros, uns respondem aos outros e lembrando que as dúvidas também elas são respondidas. Então, irmãos, a partir de agora, você compartilha, você marca as pessoas que você conhece e você envia esse link para todos, para que possamos sim usar essa ferramenta que Deus põe em nossas mãos, que é a internet, para pregar o Evangelho. Irmãos, vamos orar? Vamos entregar esse momento nas mãos do nosso Senhor para que nós possamos iniciar de fato o estudo desta segunda-feira? Oremos então. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por essa segunda-feira, Pai. Permaneça conosco, Senhor Jesus, nos conduza, Jesus, conforme a tua misericórdia, conforme a tua vontade. Que tenhamos discernimento, Pai, para entender qual é o teu propósito, Jesus, para entender aquilo que tu queres para cada um de nós, Pai. Ministra em nossos corações e sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, entrego em tuas mãos a vida do pastor Paulino para que ele possa edificar sobre as nossas vidas e que por meio do discernimento que vem de ti, Jesus Cristo, nós possamos entender o propósito e possamos transformar as nossas vidas por meio desse estudo, dessa ferramenta e dessa oportunidade que tu nos concede, ó Deus. É a nossa oração, assim te agradecemos e entregamos tudo em tuas mãos, em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Iniciamos então, irmãos, o nosso estudo desta segunda-feira. Pastor Paulino, a paz do Senhor. Paz, amado, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo? Tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Calmo, sereno e tranquilo. Bastante trabalho, mas o importante é que concluímos com muito êxito, graças a Deus. Pela misericórdia do Senhor. Também vamos ter que cobrar isso do Adão e da Eva, né? O Senhor falou para Adão, do suor do teu rosto, né? Comerá do pão cotidiano, né? Então, de lá para cá, só na pauleira, né? Amém? Bom, nós estamos falando sobre Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Onde nós temos uma frase, né? Uma fala de Jesus que eu tenho para mim como uma das mais importantes dita no ministério do Senhor. Principalmente porque ele está na cruz. E o que ele diz lá? Está consumado. Tá? Já falamos, né, no latim, né, o consumatum est. Isto está consumado, ou isto consumou-se. E nós falamos na segunda-feira passada, falamos sobre que quando Jesus morreu na cruz, o sacrifício dele teve consequências benéficas para o ser humano. Tá? Entre elas, nós falamos sobre o resgate do ser humano, trazendo o ser humano do estado que ele estava perdido em pecado, seus delitos, em estado de condenação, resgatou para o Senhor. Também tivemos, quando Jesus ressuscitou, nós tivemos a derrota total de Satanás. Tá? E hoje nós vamos falar 2 pontos ou 3 pontos sobre, primeiro, quando Jesus morre e Jesus ressuscita, ele abre o caminho de acesso através dele para o Pai. Porque até então nós precisamos estar atentos que o homem orava a Deus, mas o modo pré-determinado por Deus era através do sacerdote e do sumo sacerdote. Te lembra que nós falamos sobre o véu? Falamos. Né? Aquele véuzinho de 10, 12 centímetros, que queimou de cima até embaixo. Bom,
nós vamos ver isso então. Olha só, meus amados. Livro de Hebreus. Vamos começar com a palavra. Pegue o seu papel, aí a sua caneta, e vamos lá para o livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, ao versículo 22. Uma leitura um tanto extensa, mas eu sei que é de suma importância. Diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então veja bem, agora nós entramos no lugar Santo dos Santos. Isso que é uma referência tipo metafórica, espiritual. Não que a gente tenha que ir até o templo, né? E entrar no templo. Preste atenção. Pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, passando pelo véu. Isto é, o seu corpo. Então antes tinha o véu, através do sacrifício, né? E o seu corpo como um véu, nós entramos na presença do Pai. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora veja bem, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então nós temos aqui alguns elementos. O sangue de Jesus, antes era o sangue de animais. Nós temos um novo e vivo caminho através do véu. Lá no templo era o véu feito de linho. Aqui nós temos acesso pelo seu corpo como sacrifício. Daí ele diz que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdócio, eterno, do qual Jesus fazia parte. Só Jesus, não aparece mais nenhum outro. Daí nós, com um coração verdadeiro, um coração purificado da má consciência, o corpo lavado pela palavra, nós entramos à presença de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Amados, vamos prosseguir a lição? Nós vamos lendo e vamos fazendo os irmãos entender a palavra de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14 em diante, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa o quê? Confissão. Arão, sumo sacerdote, entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos para oferecer sacrifício. E ele tinha que entrar no templo. Jesus não. Jesus foi o sacrifício, foi o sumo sacerdote e ele entrou nos céus. Enquanto era feito o sacrifício aqui na terra, Jesus ofereceu seu sacrifício a Deus a nosso favor. Versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Aqui está um grande diferencial. Nós temos que entender que Jesus era o sacrifício, o sumo sacerdote, ele era o tabernáculo, tá? E o principal, ele não tinha pecado. O único sem pecados. O único sem pecado. Enquanto os outros sacrifícios, tá, eram temporais, o sangue de animais não perdoava, só cobria. E o sacerdócio, segundo a ordem de Arão, era temporal, tá? O de Jesus é o quê? Eterno. Então até é bom nós frisarmos, irmãos, para você entender. Jesus era o cordeiro que se transformou em sacrifício, foi único, suficiente e perfeito. Ele era o sumo sacerdote dos bens eternos, não temporais, tá? E ele se apresentou diante de Deus como, ao mesmo tempo, sacrifício, templo e sumo sacerdote a meu favor e a teu favor. Agora veja bem o versículo que nós estamos lendo, o 15, que diz assim:
Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, através, eu acrescento o nome de Jesus, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo que? Oportuno. Então, através da graça de Jesus, o caminho agora está aberto. O véu do templo rasgou e nós podemos entrar à presença do Pai em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um versículo, por favor, amado. Você que está em casa, anote aí, ou leia junto conosco, né? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, a minha Bíblia diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sabe, agora eu fico pensando, Jesus está na terra, junto aos seus discípulos, tá? E ele está dizendo para os discípulos, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não dá a impressão de que ele já se sente na glória no céu? Hã? Porque se eu estou aqui em Chapecó, tá? E eu quero ir por uma outra cidade, vamos tomar Curitiba. E eu digo, ninguém vem a Curitiba, tá? Senão por mim. Eu estando em Chapecó, não posso dizer ninguém vem. Eu tenho que dizer ninguém vai a Curitiba. O diferencial é que nós temos que entender assim. Jesus é o único modo e modelo e caminho, tá? Ele é o fio condutor entre nós e Deus, Deus e nós. Então, se Jesus falasse, ninguém vai ao Pai senão por mim, tinha que passar por ele. Ele dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim, também tinha que passar por ele. Só que ele diz, ninguém vem ao Pai porque ele é o representante, ele é o fio condutor, ele é o caminho que leva até o Pai. Isso é interessante, pastor, porque nós falamos aqui e nesse trecho ficou muito bem frisado, ou seja, Cristo esteve em um corpo carnal, como nós hoje estamos nessa condição carnal. Cristo foi tentado como nós fomos e somos, porém o único sem pecado, o único a não cair em tentação, o único a não ceder, e o sacrifício perfeito aos olhos de Deus. Ou seja, o único, ninguém mais poderia, porque a palavra também nos diz e relata isso. Buscamos sempre o justo advogado diante do Pai, mas se porventura dissermos que não somos pecadores, estamos mentindo. É verdade. E também tem uma coisa, Jesus podia dizer ninguém vem ao Pai, tá? Porque na sua natureza espiritual, ele também era Deus. Eu ia lhe perguntar isso, pastor. Por isso, Cristo com o Pai, com Deus, é um. Então, ninguém vem ao Pai, ou seja, eu com o Pai somos um. Porque até o Tomé deixa bem claro, né? Quando Jesus se apresenta e chama o Tomé e diz para Tomé, né? O cético, né? O incrédulo, olha aqui as marcas nas minhas mãos, olha aqui o meu lado que foi ferido, olha os meus pés. Daí Tomé cai no chão e o que Tomé diz? Senhor meu e Deus meu. Senhor meu, Senhor é posse. Deus meu, tá dando o quê? O título de honra e colocando Jesus, ainda que Jesus não precisava, mas ele está reconhecendo que é Senhor e que é Deus. Por isso, quando Jesus diz ninguém vem ao Pai, ele está querendo dizer o quê? Gente, eu sou Deus também. Eu sou Deus também, eu sou a segunda pessoa da Trindade, ainda que alguém não aceite a Trindade, mas tudo bem. Bom, então, irmãos, até Jesus morrer na cruz, o que nós temos? Ninguém podia entrar no templo, ninguém podia entrar no santuário, exceto o sacerdote diariamente para oferecer sacrifício. Agora, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santo dos santos uma vez por ano.
E aí o que o sumo sacerdote fazia? Ele vinha até o lugar santo, despia suas roupas, tomava um banho bem traquejado, usava as essências de perfume, se ungia, colocava as roupas, que era devido, né? Calção de linho, mais sobre pele, não sei o que, e coisa e tal, até que ele ficava pronto. Aí ele oferecia sacrifício por ele. E aí ele tomava o sangue do cordeiro e ele ia entrar no Santo dos Santos. Só que antes ele amarrava uma corda na cintura e entrava. Embaixo nos seus vestidos, que era uma túnica de linho, né, cru, ele tinha tipo umas campainhas, um cencerrinho, e aí eles ficavam batendo, fazendo um barulhinho, sabe? Tipo aquele barulhinho de sinetinha, sabe? Enquanto ele ficava se movendo no lugar santo dos santos, que não era muito grande, tá? O povo, o sacerdote ficava ouvindo, diz, ó, o homem de Deus está vivo, Deus aceitou o sacrifício. Se por um acaso Deus o tomasse, né, e ele caísse extasiado pela presença do Espírito de Deus, não o Espírito Santo como ministério, que foi ter só depois quando Jesus ascendeu, mas como Espírito de Deus, tá? Eles puxavam a corda. Se o homem de Deus não puxasse a corda de volta, sinal que ele estava em pecado e Deus tinha fulminado ele. Aí, para não entrar alguém lá, tirar o homem de Deus e ele morresse, alguém puxava a corda. Porque lá somente ele poderia entrar. E isso se ele tivesse... ninguém. Isso, e sem pecado na presença de Deus. Então veja bem os benefícios. Quando Deus me deu essa temática aqui sobre estar consumado, gente, isso é maravilhoso. Nós entender o que é que Jesus queria dizer está consumado. Que de repente a gente está lendo, tá consumado. Daí, o que passa assim, né? Agora vejamos bem. Para oferecer sacrifício, então o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos oferecer pela nação. Mas isso também aconteceu, tá, com Jesus quando ele morreu. E aqui caberia uma pergunta, tá? O que aconteceu com o véu do templo quando Jesus morreu? O que tu acha que aconteceu? E eu vou além, eu tenho mais um questionamento também. Vamos embora. O posterior, ou seja, o posterior o que? Porque na última live, para quem nos acompanhou, teve também uma boa introdução acerca desse assunto. Não falamos acerca de tudo, o pastor não abordou todo o assunto, porque seria a temática dessa live de hoje. E nós falamos acerca do que aconteceu naquele momento. Mas e o pós também? O pós-momento em que o véu se rasgou. E a partir dali nós passamos a ter esse acesso direto ao Pai por meio de Cristo, o sacrifício perfeito, nosso Redentor, o Salvador. Em relação a isso, a gente também não abordou muito na última live para que pudéssemos trazer esse tema nessa transmissão de hoje. Mas e o pós também, pastor? Pós, o véu se rasgou, então a gente passou a ter esse acesso direto ao Pai por meio de Cristo Jesus. E o pós? Aí o véu ficou por ali, rasgado, como tudo aconteceu depois. Aí é a história, né? Aí é a história, tá? Aí deve ter alguma coisa nos apócrifos e nos pseudoepígrafos. Eu estou lendo e até agora não achei nenhuma informação, né? Não se sabe aonde que foi parar esse véu aí. Para algum lugar foi, alguém tomou, alguém guardou como relíquia. É a pergunta, né? Aonde está a arca do concerto, né? O Indiana Jones andou por aí procurando a arca. Dizem que está com os judeus negros da rainha de Sabá, não sei. Isso é especulação, tá? Mas eu quero ler para vocês Mateus 27, 51. Nesse instante, ou seja, quando Jesus disse está consumado, o véu do templo rasgou-se em duas partes, abriu, de cima a embaixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. Então houve um terremoto, o céu escureceu
a terra esfriou, veio ficou noite e o dia, veio uma escuridão, tá? Agora veja bem, partiram-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos dos santos que dormiam ressuscitaram. Os que morreram salvos em Deus, tá? Quando Jesus morre, eles o quê? Ressuscitam. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição, entraram. Olha, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Então Jesus ressuscitou primeiro, depois eles entraram na cidade e apareceram a muitos. Agora, o maior testemunho de todos que estavam ali, inclusive acho que já preguei uma vez na igreja, tá? As pessoas em relação à cruz. Tinha uns que estavam alheios, não sabiam o que estava acontecendo na cidade. Tinha outros que estavam observando de longe para ver o que o espetáculo trazia. Tinha outros que estavam ali porque eram obrigados, no caso os soldados, o centurião que comandava uma centúria, que eram 100 pessoas. Os que estavam ali só para... Diziam, pelo amor de Deus, você que disse que derrubava o templo, não sei o quê, tá entendendo? E os que estavam ao pé da cruz. Inclusive pode ser temática de uma mensagem, né? De uma pregação. E veja bem, no 54, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, ficaram o quê? Atemorizados. E aí disseram, ou disse o centurião, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Mas nós estamos falando do quê? Do caminho que foi aberto pelo sacrifício de Jesus até Deus. Que então não podíamos ou não podiam os nossos irmãos por causa do quê? Da lei. Então, rasgando o véu, o que o Senhor está fazendo? Tá? O Senhor está abrindo oportunidade agora, tanto para os judeus como para os gentios, ir até Deus através do quê? Do sacrifício de Jesus. Hebreus capítulo 9, amados, versículo 24, a palavra nos diz assim: pois como Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Então tá claro aqui, tá? Jesus não entrou no santuário humano, ele entrou no santuário do céu. E ele foi fazer o que lá? Tá? Ele compareceu diante da face de Deus a nosso favor. Ele abriu a oportunidade agora para que nós possamos entrar à presença de Deus através do quê? Do poder do nome de Jesus. Irmãos, é muito importante que vocês anotem tudo isso que está sendo dito, esse estudo, os ensinamentos que o pastor Paulino ministra para a gente aqui por meio da condução da palavra do Senhor. É importante que nós venhamos anotar esses versículos e tudo isso, sabe por quê? Porque as lives, se você parar para assistir as anteriores, verá que é uma sequência de estudos também que convergem. Então, você tendo todo o estudo anotado, você tendo os principais tópicos ali na ponta da sua caneta, o que acontece? Você consegue convergir também e fazer um grande estudo a partir do momento que você acompanha esta live que está em andamento e as demais. Nós sempre convidamos aqui que no fim da transmissão você acompanhe também as lives anteriores, porque lá há muito conteúdo e conteúdo que vai convergir a partir do momento que você toma nota, que você estuda e que você tem, é claro, o seu estudo organizado para acompanhar todo esse conhecimento valoroso sobre a palavra do Senhor, pastor. Amém? Eu quero usar mais 3, 4 versículos e vamos terminar esse tópico sobre o acesso que Cristo nos permitiu até o Pai através do seu sacrifício e através do seu nome. Hebreus capítulo 10, versículo 11 diz assim, ó, isso aqui vai ficar claríssimo. Todo sacerdote se apresenta dia após dia
ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Ficou claro? Então, quando o sacerdote oferecia sacrifício, esses sacrifícios, os animais e o sangue dos animais, não podiam tirar pecado. Ainda que a presença de Deus estivesse nos santos dos santos, vamos a um termo, aplacava a ira de Deus contra o pecado. E, consequentemente, o homem sendo pecador, aplacava a ira contra o pecador, apontando para o quê? O sacrifício de Jesus Cristo. Porque tu sabe de onde que vem a primeira vez que se fala em cordeiro na Bíblia? Tem ideia? Até porque, pastor, essa é outra dúvida, complementando Sim. essa questão também. Então, ofereciam-se os sacrifícios para aplacar a ira de Deus. Sim. Mas uma sequência de sacrifícios oferecidos até a vinda do Cordeiro Perfeito. Exatamente. O único sacrifício. Exatamente. Então, Tanto é que, meu querido, quando Adão e Eva pecam, eles se veem o quê? Nus, despidos. Aí ele toma lá algumas folhas de bananeira, alguma coisa lá, e faz um avental. passaram a ter consciência da nudez e de tudo. Exatamente, porque foram abertos os olhos, eles acabaram vendo o pecado, e o pecado gerou isso. Aí eles colocam uns arbustos lá e tal. Aí Deus vem na viração do dia e ele disse, eu tive medo e me escondi. Tá? Mas quem fez saber que tu está nu e não sei o que, blá, blá. Daí tem todo... Aí o Deus faz o quê? Deus pega um cordeiro e através do couro do cordeiro, né, ele faz o quê? Túnicas para Adão e Eva. Aí está o primeiro cordeiro. Tá? Primeiro cordeiro. E sobre isso, pastor, então, quando eu já ouvi falar acerca desse tópico também, por isso que eu trago aqui a pergunta, Amém, para que é nós bom, possamos falar acerca desse assunto. Quando Deus pergunta a Adão, onde está você, Adão, onde está? E ele busca esconder-se de Deus, Deus pergunta com a intenção de que ele venha e confesse o seu pecado, porque Deus sabia onde Adão estava. Deus tinha total consciência de onde ele estava. Com certeza. Ele tinha total consciência de onde estava Adão. Não precisava perguntar porque ele sabia exatamente onde estava Adão. Mas Adão tenta esconder-se dos olhos do Senhor. Essa busca para que a gente possa também falar acerca desse assunto. De quando Deus pergunta a Adão onde ele está. Sim. Bom, o que acontece? Deus, na sua presciência, tá? Deus sabia o que ia acontecer com Adão e Eva. Tá? Deus tinha planos. Deus sabia que o Adão e Eva iam pecar, que Jesus ia vir, pois nós falamos na última live, né, que o cordeiro havia sido imolado e sacrificado antes da fundação do mundo. Tá? Então nada é novidade para Deus. Aí no Gênesis 3:9 diz assim, chamou o Senhor Deus a Adão e lhe perguntou, onde estás? E Adão respondeu, ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Então, medo, aí gerou pecado, gerou medo de prestar conta com Deus. E o medo do quê? Da santidade de Deus, tá? E ele disse, estava nu e me escondi. E Deus perguntou, quem que mostrou que tu estavas nu? Aí Deus pergunta, tu comeu da árvore que eu disse que não era para tu comer? E o que Adão diz? A mulher que tu me deste deu do fruto e eu comi. O pecado revelou isso. O pecado revelou isso. Agora veja bem. Hebreus 10, nós estávamos lendo, versículo 12. Este quem? Jesus. Porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Antes eram sacrifícios diários, conforme nós vemos no versículo 11, que dia a dia os homens ofereciam sacrifício. O sumo sacerdote, uma vez por ano. Agora diz, este quem? Este Jesus. Havendo oferecido para sempre, eternamente, um único sacrifício pelos pecados, o que ele fez? Assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus. Destra e sinistra. Italiano, ti parlo italiano? No?
Destra e sinistra, tá? Direita e esquerda. Sentou-se à direita do Pai. Por quê? Está consumado. E isso é muito importante, pastor, que nós possamos entender acerca disso também. Ou seja, esse eu acho um tópico importantíssimo, que nós entendamos que os sacrifícios anteriores, em nenhum momento, eles eram em relação ao pecado. Eles eram para aplacar a ira de Deus. Isso. O único sacrifício em relação aos pecados é o sacrifício de Cristo. Jesus. Sacrifício puro e perfeito de Cristo. De Jesus. Tá? O sangue de animais, a vida dos animais, tá? A imolação, a morte dos animais não perdoavam pecados. Eles só cobriam pecados. Tá? E aplacava a ira de Deus contra o pecado. E, consequentemente, contra quem? O pecador. Agora eu vejo o versículo 13 do capítulo 10 do livro de Hebreus. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quem espera? Jesus. Tá? Jesus. Porque com uma só oferta, o sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo o quê? Santificados. E quem que está sendo santificado? Os seus filhos. A igreja, nós, eu e você, quando aceitamos a Jesus como Senhor e único e suficiente Salvador, esse está consumado é sobre a nossa vida. Importante, irmãos, isso é muito importante para que nós não tenhamos confusão no momento de entender e diferenciar as coisas também ao longo dos livros da Bíblia, quando nós paramos para fazer o nosso estudo. E importante também é que você compartilhe, que você siga interagindo pelo nosso canal no YouTube. É importante que a gente ative o sininho, tá bom? Que a gente não esqueça, porque quando nós ativamos o sininho do canal, a partir do momento em que estamos inscritos, é claro, toda transmissão que inicia, a gente é notificado que iniciou uma transmissão pelo canal aqui da Renovar. Então, estou acompanhando que vocês estão compartilhando, estou acompanhando que vocês estão interagindo, e isso é ótimo. Sigamos nos engajando no estudo e também em nosso canal, nesse canal que o Senhor coloca em nossas mãos para falar acerca da sua palavra. Veja bem, amados, nós estamos falando sobre João capítulo 19, versículo 30, onde nós temos ali, está consumado. Então nós já falamos sobre o resgate do ser humano, tá? Nós falamos sobre a derrota de Satanás, tá? Nós acabamos de falar sobre que o caminho de acesso ao Pai abriu quando o véu rasgou-se. Agora não é mais pela lei, tá? Mas é o quê? Pelo sacrifício, tá? Pelo amor, pela aceitação de Jesus como Senhor e único e suficiente Salvador. Bem, amados, tem uma coisa aqui que é bastante interessante, sabe? Estamos seguindo uma linha assim, ó. Sabe o que aconteceu também quando Jesus diz está consumado? O cancelamento da dívida do pecado ou do domínio do pecado sobre nós. Alguém pode dizer, mas nós continuamos pecando. Não é verdade? A Bíblia diz que quem diz que não tem pecado, você faz o quê? Mentiroso. Mas vamos para a palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 6. Abra sua Bíblia lá, amado. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Que diremos, pois? Está perguntando o autor do livro de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente ou abunde? Ele responde, de jeito nenhum. Não vamos permanecer no pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Eu pergunto para você, o nosso tempo, a nossa temporalidade, tá? O nosso tempo chamado cronológico, de cronologia, pode exercer poder sobre um corpo inanimado? Um corpo humano morto? Que está deitado no caixão, ou que foi enterrado? Não exerce mais poder nenhum. A não ser consumir o seu corpo com o tempo, até por causa dos seus líquidos, né? Sangue, fígado, rim, tudo isso vai apodrecer e os bichos vão acabar, né, fazendo um banquete.
Então ele diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado. Por quê? Nós passamos pela morte de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, nós morremos para o mundo junto com Jesus. Quando Jesus ressuscita em vida, nós ressuscitamos junto com Jesus. Continuamos ainda aqui? Continuamos ainda aqui. Vivemos, vivemos. O pecado exerce influência? Exerce influência. Mas o pecado não tem mais domínio. Tá? Olha só. Como viveremos ainda nele? Ainda no pecado? Versículo 6 diz assim: pois não sabemos isto. Aliás, perdão, pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele, com Cristo, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então esse corpo do pecado, a exemplo quando Jesus ressuscitou e recebeu um corpo, tá, glorificado, um corpo em glória, nós também seremos, tá? Então veja bem, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Seria, pastor, então, o pecado exerce influência, mas o homem pode, a partir de então, se libertar da escravidão do pecado? Exatamente foi o que Cristo fez. Libertou-nos da escravidão do pecado. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando Jesus, falei antes, morre, nós morremos junto. Tá? Isso é espiritual. Nós morremos, o velho homem morre. Agora, quando Cristo ressuscita, a exemplo dele, nós também, quando o aceitamos, morre o velho homem e ressuscita, no exemplo do batismo. O sepultamento, ali acontece um sepultamento. Morre o velho homem nas águas e surge um novo quê? Um novo homem. Mas vamos lá para a palavra, versículo 11, tá? De Romanos 6. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, quem está em Cristo Jesus, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando eu aceito Jesus, eu morro para o pecado e eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, a vida velha, tudo que eu praticava, tá? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, morreram, não existe mais, estão consumadas. Agora nós somos o quê? Novos em Cristo Jesus. Mais alguns versículos, por favor. Versículo 14, tá? Diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? Amém. Essa é uma notícia maravilhosa. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis mais debaixo da lei. Mas estamos debaixo do quê? Da graça. A lei cobrava você viver tudo. Senão você não tinha direito a entrar no céu. E quem cumpriu a lei? Só Jesus. Agora vem Jesus, cumpre a lei. Nós falamos ontem não, segunda-feira passada, te lembra? A partir do momento que você cumpre a lei não tem poder sobre você. Não se aplica mais a ti. Não se aplica a lei. Tá? Acho que até brinquei com do Código Penal, Código Civil, tá? O artigo, acho que falei 129, 139, que é lesões corporais de 1 a 3 anos. Nunca foi aplicado a lei a mim. Sobre mim não tem poder. Ela vai exercer poder a partir do momento que eu feri a lei. Pronto, aplicou em mim. E a lei do Velho Testamento, ela tinha poder porque os indivíduos pecavam. O sangue só cobria temporalmente. Agora vem Jesus e morre. E daí veja que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo do quê? Da graça, do sacrifício e do sangue de Jesus. O pecado ainda continua, tá? Exercendo influência no corpo carnal. Mas agora nós, como nova criatura, nós somos o quê? Temos uma mente de Cristo. Não somos mais o Adão carnal, mas o Adão o quê? Celestial. Ou seja, a escravidão
e o domínio do pecado não existem mais. Porque o homem dominado e escravo do pecado morre a partir do momento que nós morremos com Cristo e ressuscita-se o homem nova criatura a partir da ressurreição com Cristo. Então isso é importante para que não haja confusão. Tá, mas o pecado ele continua aí, ele exerce influência sobre a vida de muitas pessoas, mas hoje nós temos que viver uma vida de escravidão ao pecado? Não, nós não precisamos mais viver uma vida de escravidão ao pecado. Nós não devemos viver uma vida de escravidão ao pecado. Com certeza não. Olha, o versículo 18, eu vou falar do 18, vou dar um exemplo para vocês. O versículo 18 de Romanos 6 diz assim: fostes liberto do pecado e vos tornastes escravo da justiça. Quer dizer, vocês vão carregar para sempre a justiça de Deus. Tá? É um peso benéfico, a justiça está sobre nós. E aí o exemplo que eu quero dar é assim. Algum tempo atrás eu tive um acidente feio de moto. Tá? Anteriormente eu tive um acidente feio de carro. O cubo de freio de uma carreta se desprendeu, veio picando, entrou no meu carro, arrebentou o para-brisa na frente, pegou no meu braço, tá? E eu tenho um ferro aqui, tá? Eu tenho um haste aqui, em forma de L, que foi colocado com 6, 8 pinos. Bom, o que acontece? Eu não sinto mais dor. Eu me recordo e eu tenho um ferro aqui. O pecado é a dor. Eu não sinto mais dor, tá? O pecado não exerce mais influência em mim, mas eu tenho marcas, tá? Do acidente. Ficaram marcas do pecado. Deu para tu entender? Ficou claro? Uhum. Bom, vamos lá mais um pouquinho, amados. Romanos capítulo 6, versículo 22, diz assim: agora, porém, libertos do pecado, fostes feitos, o quê? Servos de Deus. E você sabe qual é a ideia que se tem de libertos do pecado? Porque ele diz aqui, agora, porém, libertos do pecado. Sabe o que acontecia? Quando um senhor vendia escravos, ele tomava seus escravos e levava na praça. E lá na praça, cada escravo tinha seu valor. Tinha uma tabuleta no pescoço com valor. Tinha uns que valia menos, outros mais, depende da dentadura, depende da força da mão, porte físico, se era um escravo letrado ou não. Fosse letrado, valia até 30 moedas de prata, que foi o que pagaram para Judas trair Jesus, tá? Aí aquele senhor comprava o seu escravo. E é ele que ia decidir o que ele ia fazer com o seu escravo. Ele podia dar carta, que chamamos hoje carta de alforria. Ó, você está livre, vá embora se você quiser, ou fique por vontade própria. Aí ele dizia, não, eu vou ficar te servindo porque tu me colocou em liberdade. Daí o senhor pedia, tem certeza? Absoluta. Então vem cá. Eles iam lá, pegavam um sovel, colocava a orelha do cara, né, um pedaço de madeira e batia com o sovel. Fazia um buraco na orelha da pessoa. Ele era um escravo das orelhas furadas. Ele era livre, mas ele permanecia com o seu senhor por amor. Olha o que o versículo 22 fala. Agora, porém, libertos do pecado, receberam carta de alforria. Não estais mais debaixo do pecado, tá? E feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e para a vida eterna. Quer dizer, vivam de uma maneira agora como servos do Senhor, de bom grado, servos das orelhas furadas, e vivam a vida de santidade que leva ao quê? Ao fruto da santificação e para a vida eterna. E o 23 diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E pastor, acerca disso também, eu lembro que quando nós estávamos naqueles estudos sequenciais aqui e abordamos diversos temas e falávamos na época sobre as profecias acerca da vinda do Messias, lembro ainda que naquela época surgiu uma dúvida que em função do curto tempo a gente não respondeu
E ela me vem à cabeça agora, e eu aproveito que nós estamos falando então sobre Cristo, para que nós possamos trazer essa dúvida aqui. Ela me ocorreu e eu vou trazer porque eu lembrei daquele estudo. Falamos aqui, o único capaz de guardar e cumprir a lei, Jesus Cristo. O único capaz de guardar e cumprir a lei. Salvação, por meio de Cristo Jesus. Só por meio dele. Somente. Só por meio dele. Antes da chegada do Messias, ou seja, na vinda de Cristo, salvação se dava... Foi um questionamento que eu lembrei daquela época que a gente não respondeu em função do curto espaço de tempo e a live acabou encerrando. Salvação antes da vinda do Messias, se ninguém foi capaz de guardar a lei, apenas Cristo Jesus foi capaz de guardar a lei. Bom, o que acontecia? A maioria deles, eles viviam a lei, ainda que na sua fraqueza, eles viviam e, vamos dizer, cumpriam em parte a lei, tá? Confessavam serem pecadores, serem fracos e frágeis para cumprir a lei, olhando para o sacrifício do Senhor, tá? Esperando vir quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vir o libertador. E aí muitos morreram debaixo dessa esperança. Tanto é que quando Jesus morre, o que nós lemos? E Jesus ressuscita, muitos dos santos, se atenha a isso, muitos dos santos que haviam morrido, estavam no sepulcro, ressuscitaram e apareceram na cidade. Olha o que o termo diz, muitos dos santos, quer dizer, morreram sem pecado, olhando e tendo fé no quê? No sacrifício de Jesus. Crendo na vinda e no sacrifício do Messias, ou seja, de Jesus. Exatamente, é por fé. É como nós hoje, nós é por fé. Você já viu a salvação? Não vi. Você não toca a salvação. Não, exatamente, ela não é palpável. Sim. A fé funciona, aliás, a salvação funciona quando eu creio nos escritos da palavra, tá? E quando eu, por fé, exercito através do nome de Jesus essa crença na palavra. E digo, Senhor, eu tomo posse dessa salvação que tu já me deu lá na cruz. Eu tomo posse, Senhor. Pronto. Até porque o ver para crer não é fé, não é incredulidade. É incredulidade. É ceticismo de Tomé. Porque ninguém nunca viu a fé. Oh, passou uma fé correndo ali. É uma representação. É que nem os números, né? Hã? Tu já viu um número passar correndo ali? Não. Não. O número 1, 2 é uma representação do 1. Mas o 1 podia ser um traço. Né? O 2 podia ser 2 traços. O 3 podia ser uma bola com traço no meio. Quer dizer, houve convenções de que 1 era 1, de que 2 era 2, e aí não vamos entrar na questão. Mas, meu amado, vamos seguir aqui. Romanos 8, 2 diz assim, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Olha bem, agora já não é uma lei do homem. Tá? Entenda. A lei do Espírito de vida. Assim como a lei do passado apontava para a morte de quem não cumpria, aqui nós temos a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, livrou-me, diz o escritor de Romanos, livrou-me da lei do pecado e da morte. Então tinha uma lei, ou melhor, podemos citar 3 leis aqui. Tinha a lei lá do Velho Testamento, que era dividida em 3 partes, né? O decálogo, a lei civil e a lei cerimonial. Era uma só lei. Então depois aqui nós temos a lei, olha aqui que ele dizia, a lei 8.2, a lei do pecado e da morte. Então tinha uma lei, algo estabelecido. Lei é aquilo para ser cumprido. Então tinha uma lei chamada do pecado e da morte. Quem pecasse morria. A Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como por um homem só veio a morte, logo todos morreram, a exemplo, por causa do pecado de Adão. E a morte passou a todos os homens. E agora diz aqui, ó, a lei do Espírito de vida. Então tem uma lei. Qual era a lei? A lei do Espírito de vida, que estava onde? Em Cristo. Agora, quando Cristo morre na cruz e ele ressuscita, a lei do Espírito de vida atinge nós e os nossos irmãos que morreram o quê? Na fé do Salvador.
E pastor, sobre isso então, a partir do momento em que nós temos essa libertação de uma vida de escravidão ao pecado, claro, falamos, o pecado ele está ali, ele exerce influência sobre a vida do incrédulo, sobre aquele que busca o caminho pecaminoso. Então, o livre Cristo, o sacrifício foi feito. Sim. Ou seja, a libertação ocorreu. Não somos mais escravos do pecado. Com certeza mas não. por meio do livre-arbítrio, escolhendo o caminho pecaminoso, a condenação está ali. É o que diz na palavra. Lá no livro de Salmos, há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, mas o fim são caminhos de morte. A Bíblia também diz, espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Faz favor, me serva uma água aí, meu amado. Com certeza, tá? pastor. Enquanto o irmão me serve uma água, eu quero ler Romanos 8,3 com vocês, que diz assim: pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne. Olha, a lei tinha uma enfermidade por causa da carne, tá? Deus o fez enviando o seu filho em semelhança de homem de pecado, como oferta pelo pecado. Tá? Então a lei fez o quê? Cristo enfermar. Quando? Amado, se você lê Isaías 53, eu vou abrir lá. Isaías capítulo 53, tu vai ver que tem um versículo lá em Isaías que fala justamente isso, tá? Eu não sei se é 53:11, mas nós vamos achar aqui, tá? O importante é que nós achemos, tá? Isaías 53, vamos achar aqui. Fala que Deus, olha aqui, Isaías 53:10. Todavia o Senhor, Deus, agradou moê-lo. Moer quem? Jesus. Fazendo-o enfermar. Ficou doente, adoeceu, tá? Quando a sua alma se puser por expiação e ver a sua posteridade, etc. Quando todo o pecado da humanidade veio sobre Jesus, Jesus ficou enfermo, tá? Ficou com febre, ficou febril, porque a pessoa que é acostumada com o pecado, ele peca e ele não sente. É um ato normal, natural dele. Adultério, roubo, mentira, prostituição, sei lá, falso testemunho, sei, um monte de coisa. Normal. É normal. Tá? Ele não sente nada. Não tem remorso nenhum. Agora, quem nunca pecou, se coloca no lugar de Jesus. Quem nunca pecou, jamais, apesar de ter sido tentado de ter uma carne, nunca pecou. Meu irmão, quando veio o pecado sobre ele, leia Isaías 53. Leia Isaías 53, tá? A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo, fazendo o quê? Enfermar. Agora voltemos lá para o livro de Romanos, que nós estamos lendo no capítulo 8 e no versículo 3. Olha só. Deus o fez, tá? Enviando o seu filho em semelhança de homem do pecado, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne. Não, tu pergunta, na carne de quem? Na carne do Cordeiro. E quem era o Cordeiro? Jesus. Então o pecado, meus irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa, eu quero que você entenda. Eu gostaria de que você sentisse o que eu estou sentindo aqui agora, meu amado. A lei estava enferma, e essa enfermidade foi jogada da lei sobre Jesus por causa dos nossos pecados. Agora ele leva os nossos pecados e ele assume essa enfermidade. Ora, nós vimos isso em Isaías aqui. Agradou a Deus moê-lo. Triturou Jesus, fazendo enfermar. Foi tão grande o que Jesus sentiu, que o Pai virou as costas para ele. Tá? O Pai não suportou
aguentou ver o sofrimento do seu filho. E quando Deus vira as costas, que por um momento abandona por causa do pecado, e Deus sendo santo, 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 ele não pode ter comunhão com o pecado. Ele vira as costas para o seu filho, tá? Na carne ali naquele momento, e Jesus se sentindo só na cruz, Jesus usa aquela célebre frase, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus, e meu, 2 vezes, Eli, lama. Lama é porque sabachthani, ani eu, meu. Por que tu me abandonou? Porque Deus não aguentou de ver o pecado vindo sobre Jesus. E meus irmãos, quando você bate um martelo no dedo, a dor do corpo é crucial, é excruciante, tá? A alma tua, o sentido, tá? do tato, vai sentir, a carne vai sentir. Jesus sentiu na carne, na alma e no espírito. No espírito. Por isso que nós estamos lendo aqui, ó, e diz assim, ó, que Deus o fez, tá? Olha só. Pois o que era impossível à lei, fazer o quê? Salvar o homem. Visto que estava enferma pela carne. Por causa do pecado, Deus o fez enviando o seu filho em semelhança de homem pecador. Semelhança de homem pecador. Porque tinha carne. Não quer dizer que ele pecou. Tá? Semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, como cordeiro. Dessa forma, condenou o pecado na carne de Jesus. O pecado foi condenado. De agora em diante não há mais pecado para os que estão o quê? Em Cristo Jesus, que andam junto com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 10 de Romanos 8, diz assim: se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Oh, glória! Isso é maravilhoso. E pastor, é importantíssimo isso que foi dito, e também para esclarecer, o pastor acabou de esclarecer aqui, ou seja, para que não haja confusão também na leitura dessa passagem da Bíblia. Jesus não pecou, não foi pecador, levou sobre ele os nossos pecados. Semelhança de homem pecador, ou seja, o homem pecador, e não Cristo pecador, a semelhança do homem pecador. Mas, sem pecados, Cristo não pecou, levou sobre ele os nossos pecados. Tu sabe aquele termo que diz, ih, rapaz, estão querendo me tirar eu para bode expiatório? Estão me querendo tirar em cima de mim, mano? Querendo colocar uma coisa que eu não fiz? Já viu falar disso? Sim. Sabe onde vem esse termo bode expiatório? Bode expiatório? Provém lá da lei. Do sacrifício, ou seja... O sacerdote pegava... a expiação do bode ali, porque... orava, passava os pecados do povo sobre o bode, né? Enfeitava todo ele e largava no deserto. E o bode expiatório era o bode da expiação. Ele levava os pecados, porque o sacerdote transferia e ele saía. Esse é chamado do quê? O bode expiatório. Estão querendo me tirar para bode expiatório, meu irmão, para mim levar a culpa de uma coisa que eu não fiz. Querendo colocar tudo sobre mim. Agora veja bem, o pecado foi derrotado em Cristo Jesus, porque jamais ele pecou e nem se achou pecado nele. Vamos ver onde está escrito isso? 1 Pedro 2,22. Abra sua Bíblia. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, e no versículo 22. Olha o que a palavra de Deus nos fala sobre Jesus. Ele não cometeu pecado e na sua boca jamais se achou engano. Tá? Nem o mínimo. Porque se Jesus tivesse feito só um pecadinho, ele já não seria mais o cordeiro. Tá? E daí o que diz mais? No versículo 24, diz assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados no madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos o quê? Sarados. Citando Isaías capítulo 53, versículo 4 e versículo 5. Pedro está citando aqui. Bom, vamos embora. Jesus sendo cordeiro sem mancha e sem mácula,
tornou sacrifício perfeito pelos nossos, o quê? Pelos nossos pecados, tá? Tal já era algo proposto. Ó, lá no livro de Levítico, nós estamos já chegando para o fim, livro de Levítico, vamos encerrar logo, livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 19 ao versículo 22, diz assim. Levítico 20, acho que eu anotei errado aqui, vamos ver? Não, eu anotei errado, fiz uma anotação errada aqui. Bom, o que nós temos? Nós temos que o cordeiro já estava predeterminado lá no livro de Levítico, tá? Eu vou achar o versículo certo e vou, na próxima segunda-feira, a gente fala. Agora, Efésios, capítulo 5, versículo 27, tá? Efésios 5, versículo 27, para nós encerrarmos. Ele diz assim: a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e o quê? E irrepreensível. Por isso Jesus morreu na cruz, levou nossos pecados, e a partir do momento que ele levou nossos pecados, a igreja se tornou o quê? Olha só, a igreja se tornou gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem mácula, tá? Mas como santa e irrepreensível. Por quê? Porque o próprio Jesus fez isso pela sua noiva, e nas bodas do Cordeiro vai ter Jesus como noivo, e a igreja como a noiva, e vai ter as bodas do Cordeiro. Amém? Amém. Amém. Irmãos, mais uma live edificante, mais uma oportunidade que o Senhor, pela sua misericórdia, nos concedeu de estarmos aqui aprendendo, estudando, e com toda certeza, eu sei que você estudou, que você anotou os versículos, as passagens bíblicas, eu sei que você vai também fazer aquilo que nós dissemos, você vai buscar mais conhecimento acerca da palavra do Senhor aqui nas lives anteriores, aqui mesmo, no canal no YouTube da Igreja Renovar em Cristo, porque as lives anteriores também nos trazem esse conhecimento para que você possa convergir o seu estudo. Então que nós possamos sempre aproveitar ao máximo essas oportunidades. Possamos aproveitar ao máximo e sempre em comunhão, porque essa interatividade, a participação e o conhecimento que vocês trocam aqui, comentando na live, enquanto o pastor Paulino está ministrando o estudo, também é de grande valia, também é comunhão, também agrega bastante ao que é conduzido aqui por meio da transmissão. Então, irmãos, lembrando, toda a agenda da igreja, todas as novidades, os trabalhos da igreja, a agenda de trabalho aqui, você encontra em nossas redes sociais. Por isso é importante você estar sempre atualizando o seu Instagram, seguindo o perfil da Igreja Renovar em Cristo, a página no Facebook e também inscrito aqui no canal do YouTube. Todas as demandas da Renovar, os compromissos e também o que há de acontecer aqui no templo, você tem acesso por meio das redes sociais em nossa programação completa. Pastor Paulino. Amém. Eu me lembro que alguém disse assim, ó, que o mestre não é aquele que ensina, mas aquele que aprende. E que num momento, por um vislumbre, ele acaba, tá, trazendo algum conhecimento. Tá? Então nós estamos aqui para aprender, meus irmãos. E isso que acabamos de ver hoje, eu acabei aprendendo também. Tá? Aprendi quando eu fui procurar, né, nos versículos da palavra, tá, naquele momento, e hoje falando com vocês, revigorou e eu acabei aprendendo, tá, isso que eu passei para vocês. Amém? Foi bom para ti? Amém. Deus te abençoe e o Senhor te edifica através dessa palavra. Pai amado, eu quero orar sobre a vida do teu filho e da tua filha. Pedir que do céu a tua mais rica bênção e graça se manifeste, Senhor, na vida física, na saúde, na vida psicológica, tá? Que tu entre com cura e com libertação, que tu abra portas de bênção, supra as necessidades em Cristo Jesus. Fica com teu filho, fica com tua filha, nesse lar,
nessa vida, Senhor, no seu trabalho, no seu suor, no seu salário, na roupa, no calçado, no alimento. Pai, eu oro em nome de Jesus, decreto vitória e bênçãos espirituais sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado conosco, tá? Um beijo no teu coração, da minha parte, da parte do meu irmão Anderson, e Deus vos edifique. Próxima segunda-feira nós vamos estar aqui em nome do Senhor Jesus. Até lá, e tenha uma semana de bênção na presença de Jesus.